Vamos lá, pessoal do nono ano, vamos continuar a nossa aula de Química. Na aula anterior eu fiz a correção da atividade e agora nós vamos para o próximo capítulo. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 13, onde nós vamos falar de funções químicas, combinações e propriedades comuns. Então, o que sejam essas funções químicas? No nosso dia a dia, a gente costuma separar as coisas. A gente tem critérios para separar as coisas. Por exemplo, se a gente tivesse em aulas presenciais, eu poderia separar a turma de vocês em dois grupos, o grupo dos meninos e o grupo das meninas, ou poderia separar em um grupo dos que usam óculos, dos que não usam óculos, enfim, existem várias maneiras de separar as coisas. Na química não é diferente. Após todas as descobertas do átomo, das partículas, da tabela periódica, dos modelos atômicos, de todas essas descobertas, do que a gente falou na outra aula, das substâncias simples, das substâncias compostas, das misturas, né? Isso, os cientistas começaram a ver, os químicos, eles começaram a perceber que algumas substâncias apresentavam características muito parecidas. Então, como elas apresentavam características parecidas, eles resolveram agrupar elas em grupos, e esses grupos eles deram o nome de funções químicas. Na química, função química é definida assim: um conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes, denominadas propriedades funcionais, tá certo? E existem 4 grupos de funções químicas, ou seja, existem 4 funções químicas. Então, todos os compostos químicos, eles vão ser agrupados nesses 4 grupos, que são ácidos, bases, sais e óxidos. Esses compostos também são conhecidos como funções inorgânicas ou funções minerais. Existe o outro grupo que é das funções orgânicas, que é algo que vocês vão aprofundar mais no ensino médio, tá certo? Então, essas funções inorgânicas ou minerais, que são as funções químicas, ácidos, bases, sais e óxidos, é o estudo que é o objeto de estudo desse capítulo. Nós vamos por partes, certo? Porque esse capítulo ele é um pouco extenso, certo? E aí a gente vai trabalhar hoje ácido, depois base, quem sabe sais e óxidos junto ou separado. Ainda vou ver no decorrer da preparação dos planos, tá certo? Agora nós vamos falar dos ácidos. Os ácidos, quando eu falo assim, uma coisa ácida, pensa numa coisa ácida. Você pensa no vinagre, você pensa na laranja, você pensa no limão, não é isso? Então, por que você pensa na laranja, no abacaxi? Por que você pensa justamente nessas coisas? Porque uma das principais características comum aos ácidos é terem sabor azedo, o que nem sempre é possível você verificar provando, porque alguns ácidos são extremamente tóxicos e corrosivos. Dentro da química, a definição de ácidos, vocês têm na página 216, na verdade, diz assim: ácidos são compostos que em solução aquosa, ou seja, solução aquosa é uma solução que contém água, ionizam-se, produzindo como íon positivo apenas o cátion hidrogênio H+. Então, como eu disse, solução aquosa é água, e o que é ionizar? Aquela molécula se quebrar e formar íons. A gente viu que os íons podem ser positivos, que são os cátions, e negativos, que são os ânions. No caso dos ácidos, todos os ácidos, quando estão na água, eles vão se ionizar e vão quebrar a sua molécula e liberar o cátion H+, certo? Então, essa é a principal característica dos ácidos. E é bom vocês focarem nessa questão da característica, porque algumas questões têm, assim, um monte de substância e você tem que dizer se é ácido, base, sal ou óxido. Uma das formas de vocês identificarem o ácido é que todo ácido vai ter o H no início do composto. Na verdade, seria o H+, mas o sinal não aparece apenas o H. Então, essa é a característica principal dos ácidos. Todos os ácidos têm o H no início do composto. Então, os ácidos, eles vão ter, além a principal característica vai ser ionizar na água e liberar o cátion H+. Outra característica importante dos ácidos é a que eu já falei, que eles têm sabor azedo, mas que nem sempre é possível experimentar. A outra característica é que eles são tóxicos, alguns deles são muito tóxicos e corrosivos. Corrosivo significa que ele causa corrosão, destrói, por exemplo, uma roupa, ele fura um buraco, certo? E eles são solúveis na água, ou seja, eles se dissolvem na água e por isso eles conseguem ionizar e liberar o cátion H+. Os ácidos, eles vão ser classificados, eles vão ter várias classificações.
quanto à quantidade de hidrogênio, presença ou não de oxigênio, e a gente vai falar sobre isso agora. A primeira classificação que a gente vai falar é essa daqui, em relação à quantidade de átomos de número de hidrogênios ionizáveis. Então, eles são classificados em monoácidos quando a fórmula tem apenas um hidrogênio, diácidos quando a fórmula tem 2 hidrogênios, triácidos quando a fórmula do ácido tem 3 hidrogênios, e tetrácidos quando tem 4 ou mais. Esses tetrácidos, eles são mais difíceis de ser encontrados, certo? São raros os casos de tetrácidos, certo? E lembrem-se que esse H+, ele vem sempre no início do composto. Ó. Por exemplo, olhem para esse aqui, ó, o HCl. Esse aqui é um ácido clorídrico e ele seria classificado como monoácido, porque ele tem apenas um átomo de hidrogênio. Os ácidos são classificados ainda em hidrácidos e oxiácidos. Hidrácidos é quando o ácido não tem oxigênio na sua molécula. É o caso desse aqui, do ácido clorídrico. Vocês podem ver que ele não tem oxigênio, então ele é um hidrácido. E oxiácido é quando o ácido tem oxigênio na sua molécula. Seria o caso do ácido sulfúrico, esse aqui, H2SO4. Vocês podem ver que ele tem o oxigênio, então ele é classificado como oxiácido. De acordo com a capacidade de ionização do ácido, o que é essa capacidade de ionização? É a capacidade que ele tem de se dissolver na água e liberar átomos de hidrogênio. Quanto mais átomos de hidrogênio ele libera na água, a gente diz que ele tem maior potencial de ionização. E de acordo com isso, eles são classificados em fortes, quando eles têm um potencial de ionização maior que 50%. Moderados, quando tem um potencial de ionização maior que 5% e menor que 50%. E são ditos fracos quando tem um potencial de ionização menor que 5%, tá certo? Os ácidos são ainda classificados em fixos e voláteis. Ácidos fixos são aqueles que podem ser sólidos, eles podem ser sólidos ou líquidos e eles têm pouca volatilidade. O que é que significa essa volatilidade? Significa que eles têm dificuldade em evaporar, tá certo? E um desses ácidos que a gente destaca é o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, ele é líquido e ele é um dos principais causadores da chuva ácida, ou seja, quando ele evapora, apesar de ter uma dificuldade, mas esse gás encontra com as moléculas de água e a chuva fica uma chuva ácida. E isso faz o quê? Esse ácido, a água da chuva ácida corrói as folhas, os galhos das árvores, contamina o solo, destrói as estátuas, certo? Então, é um fenômeno ambiental que prejudica muito o meio ambiente, que na verdade não é um fenômeno natural, é causado pelo excesso de liberação de gases na atmosfera. E os gases voláteis são aqueles que evaporam com muita facilidade, certo? Alguns deles são muito tóxicos, certo? Como exemplo, tem o ácido cianídrico, que ele é muito volátil e ele era utilizado nas câmaras de gás, certo? Na Segunda Guerra, tá certo? Então, fixos são aqueles que não evaporam facilmente e voláteis são aqueles que evaporam facilmente. A nomenclatura dos ácidos, o nome dos ácidos. Para dar o nome dos ácidos, vocês vão ficar atentos nessas tabelinhas da página 218 e 219. Para os hidrácidos, que são aqueles ácidos que não têm oxigênio na molécula, a nomenclatura fica ácido, mais nome do ânion, mais a terminação hídrico. Por exemplo, HCl fica ácido clorídrico. Para os oxiácidos, que são aqueles que têm oxigênio na molécula, você tem duas formas. Tem ácido mais prefixo do nome, mais ico, quando o número de oxigênio é maior. Por exemplo, esse aqui, H2SO4, que é o ácido sulfúrico, ele tem 4, então fica sulfúrico. Quando tiver 3, fica sulfuroso. E quando tiver menos do que 3, vai ficar o 2, vai ser o ácido hipossulfuroso, certo? Que eu coloco o prefixo hipo. Então, é dessa forma que vocês vão fazer a nomenclatura, mas eu não vou cobrar muito de vocês essa questão de nomenclatura, que isso é mais para o ensino médio, tá certo? De acordo com a hidratação, os ácidos podem ser chamados de orto, quando são mais hidratados, piro quando são intermediário e meta quando são menos hidratados.
Na página 220 e 221, vocês têm a utilização dos ácidos no cotidiano. Gostaria que vocês fizessem uma leitura, porque é bastante importante. Ó, tem a função do ácido clorídrico, que é conhecido no comércio como ácido muriático. Tem o ácido fosfórico, que é utilizado na agricultura. Tem o ácido acético, que é o principal componente do nosso bom e velho vinagre do dia a dia, usado para temperar saladas e comidas. Tem o ácido sulfúrico, que é muito importante na área industrial, ou seja, quanto mais desenvolvido um país, mais ele tem uma utilização de ácido sulfúrico. Tem o ácido cianídrico, que é utilizado o ácido nítrico, na verdade, que é utilizado como para fazer a dinamite, né, as bombas. E tem o ácido carbônico, que é o ácido das algas minerais e dos refrigerantes. Eu gostaria que vocês dessem uma lida nessa parte, que é muito importante dos ácidos do nosso dia a dia. Bom, pessoal, a gente encerra aqui. A atividade de vocês não vai ser do livro, porque no livro tem poucas questões sobre ácidos. Eu vou passar uma atividade extra para vocês, que vou postar na sala de aula, tá bom? E aí vocês resolvem, copiam no caderno ou imprimem, resolvem e manda para mim a foto, tá bom? Manda no Zap ou no aplicativo, tá bom? Estou disponível de 1 às 5 para tirar qualquer dúvida de vocês, tá bom, pessoal? Tchau e um abraço!